Ministério da Saúde já contabiliza 25 mortes por coronavírus. Luciana Verdolim. Olha, o último balanço aqui do Ministério da Saúde mostra que o Brasil já registra 1.546 casos de coronavírus e 25 mortes. Os números mostram que, em um dia, foram registrados 418 novos casos e 7 mortes. Números que são considerados dentro do esperado aqui pelo governo federal, sendo que a expectativa é de que os números cresçam vertiginosamente. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avalia que pelo menos metade da população brasileira deve contrair o vírus, sendo que 15% do total deverá precisar de atendimento hospitalar. Mas, segundo o ministro, não dá para dizer que essa semana será a mais crítica, não, como vem sendo divulgado erroneamente nas redes sociais. Nesse momento, segundo ele, o mais importante é permanecer em casa. O ministro defendeu, inclusive, durante videoconferência com a Frente Nacional dos Prefeitos, que as eleições municipais sejam adiadas como forma de evitar que a política contamine as ações de prevenção da doença. Ele mesmo admite que essa decisão não cabe ao Ministério da Saúde, mas sinalizou que pode ser um grande problema a realização das eleições. Tem prefeito que toma decisões pensando nas eleições. E tem oposição a prefeitos que vão na rádio cobrar medidas mais duras porque está pensando nas eleições. Tem candidato que pensa que a medida tem que ser mais branda pensando nas eleições. E está na hora da gente pensar mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, que havia sinalizado ser ainda cedo para discutir o assunto, afirmou em nota que a decisão cabe ao Congresso Nacional e que, se houver adiamento, que ele seja pelo prazo necessário e inevitável. Agora, como já era esperado, a ideia não agradou os prefeitos, não, que nem quiseram discutir a possibilidade. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o de Campinas, José Donizete, disse que não era hora de falar sobre o assunto e ninguém comentou mais a proposta. O ministro, no entanto, não perdeu a oportunidade de mandar um novo recado, afirmando que as medidas apressadas de interrupção do transporte de passageiro, por exemplo, podem prejudicar outras comunidades e, inclusive, causar desabastecimento. Por isso, o ministro defendeu a medida publicada pelo governo federal que define, por exemplo, que cabe à União apontar o que é considerado serviço essencial, que nesse momento vai muito além da saúde e segurança pública. Não é uma competição de quem manda no quê, é planejamento e organização. Então eu tenho conversado e tenho dito que nós precisamos, inclusive, definir melhor esses períodos de interrupção. O ministro explicou ainda que a produção de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde, como máscaras e luvas, já está sendo normalizada. Pesquisadores avaliam a possibilidade da utilização de materiais alternativos para as máscaras, por exemplo, e a fabricação de equipamentos hospitalares como respiradores deu um salto no país. Nós vimos alguns lugares que faça uma quarentena, mas a fábrica que produz o ventilador, que está trabalhando sobre encomenda do Ministério, 24 horas por dia, 7 dias na semana, não consegue que o trabalhador chegue, ou que a peça chegue para poder produzir o ventilador. Nós vimos que em alguns lugares não definiram o que é essencial. E tudo é essencial. Segundo Mandetta, o Ministério tem conseguido negociar o aumento dos leitos de UTI e deve receber essa semana 5 milhões de testes rápidos para a doença, que serão utilizados preferencialmente para os profissionais da área de saúde e segurança, uma vez que é preciso garantir que, em caso de afastamento do trabalho, o período seja o menor possível. O ministro explica ainda que o vírus vai circular. Não há como mudar essa realidade. O objetivo nesse momento é que o país tenha um tempo para se preparar para o aumento dos casos graves. De Brasília,
Luciana Verdolim. Bom, gira dos nossos comentaristas, Zé Maria, essa questão de mudar as eleições, isso depende do Congresso, é uma PEC, né, Zé Maria? Exatamente. O doutor Rolo me avisava aqui, né, que nesse debate aí, se o Tribunal Superior Eleitoral, que foi demandado através de uma consulta sobre o adiamento das eleições e a indicação do ministro da Saúde, é preciso aprovar uma emenda à Constituição. A Constituição é que define prazos, é que define a data da eleição, e aí fica muito difícil aprovar uma medida assim no Congresso Nacional. Agora, Tiago, o ministro da Saúde é o senhor das projeções e do horizonte desta epidemia. Ele sabe muito bem. Agora, o político, todos nós sabemos, só pensa naquilo, em eleição, em se reeleger. Ninguém sabe exatamente o que está fazendo, além, evidentemente, de trabalhar pela reeleição. E esta crise está sendo usada politicamente. Dizem até que nos Estados Unidos, né, o presidente Donald Trump está tomando decisões pensando na própria reeleição. E é natural, o político só quer continuar no poder, não quer largar o osso. Agora, sobre mudar eleições, o ministro deve saber dos horizontes, mas trata-se de uma medida muito difícil. A frase por aqui é de que mandato não se estica e nem se encurta. Ele é definido pela Constituição e pelo voto e pronto. Constantino. Pois é, concordo. Veja, em situações de guerra, calamidade, é óbvio que as condições normais de temperatura e pressão são suspensas e aí entra um dilema entre liberdades, império da lei e medidas drásticas e muitas vezes arbitrárias e autoritárias, né, para proteger o coletivo. Então é normal essa tensão. Não é à toa que todo estatizante, todo mundo que gosta do Estado cada vez maior, né, a turma de esquerda e tudo, adora uma metáfora de guerra. Guerra contra a pobreza, guerra contra tudo, porque desigualdade, porque aí você justifica que o Estado avance e ignore aquilo que está escrito na lei, né? Faz tudo ao arrepio da lei e da Constituição. E nós temos um risco, claro, em ano eleitoral, de populismo e de todos os políticos tentando tirar casquinha eleitoral disso. É um risco que temos. Mas qual é a alternativa? É não ter democracia. É a China, né, que é parte do problema, não da solução. Foi na China que começou a virar pandemia por conta de um governo ditatorial que perseguiu quem estava denunciando o tamanho do problema. Então, é ruim que políticos estejam usando a crise humanitária, de saúde, de forma eleitoral. Claro que é lamentável, mas talvez seja inevitável e uma parte que temos que aceitar como custo da democracia. Agora, tem uma medida interessante, eu não sei se tem ou não que adiar as eleições, mas tem uma medida que, sem dúvida, pode se buscar um consenso. O fundo eleitoral de R$2 bilhões. Isso aí não tem por que existir, se todo mundo está tendo que cortar em tudo que é lugar para redirecionar para o combate ao vírus, não faz nenhum sentido falar em gastar R$2 bilhões para fazer propaganda. Tudo vai depender de como for a pandemia, né? Se a pandemia se alongar, eu não tenho a menor dúvida que as eleições terão que ser adiadas. Eu conversei com alguns senadores e deputados no final de semana que já estão entrando agora, hoje, segunda-feira, com a PEC, seja na Câmara ou seja no Senado, exatamente para discutir esse alongamento de mandato. Aí a dúvida que surge esse alongamento de mandato, esse adiamento das eleições, seria para dezembro desse ano, para 2021, 2022, enfim, acho que, como bem disse o Rodrigo, pouco importa isso, na verdade, é o preço que nós teremos que pagar por conta do coronavírus, mas o que importa mesmo é todos esses políticos se mobilizarem para não gastar um dinheiro que poderia ir para a saúde numa eleição.